O livro do Apocalipse foi o último livro da Bíblia a ser escrito, já no final do século I. Foi escrito por João, que havia sido discípulo de Jesus, o discípulo amado. João estava exilado na ilha de Patmos. Estava exilado por causa da sua fidelidade à pregação do Evangelho, à pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá ele se encontrava sozinho, longe da família, longe dos familiares, longe dos discípulos, dos outros crentes. Tribulações. Tribulações, irmãos, por causa da luta entre o bem e o mal. Os servos de Deus, a Bíblia diz, sempre sofrerão tribulações quando forem fiéis ao Senhor Deus. Veja, por favor, os textos que a nossa lição apresenta. Apocalipse 1:9. O exílio de João. Mateus 13:21. O Senhor Jesus diz assim: vão sofrer angústia, perseguição. Atos capítulo 14, muitas tribulações. João 16:33, aflições. Veja, irmãos, exílio, angústia, perseguição, tribulações, aflições, privações. A vida de um crente, irmãos, pode ser muito difícil. Ainda hoje, muitos crentes em determinados países de outras religiões, de teocracias, de outras teocracias, sofrem muito por causa de querer pregar o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, então, irmãos, enquanto João estava exilado, o Senhor mandou um auxílio divino, um apoio divino para ele no exílio. Veja o texto da nossa lição. Separado do apoio da família, dos amigos e da comunidade cristã, João não foi deixado sozinho nas tribulações e problemas que enfrentava como seguidor de Jesus. O ministério dele não tinha terminado. Seu testemunho não estava completo. Um ser angelical de brilho deslumbrante o visitou naquela ilha solitária e lhe trouxe uma mensagem diretamente do trono de Deus. Veja, irmão, João estava lá, exilado, e os romanos estavam entendendo, agora nós não precisamos mais nos preocupar com ele. Ele está naquela ilha, o que ele pode fazer? Mas o Senhor o acompanhou. O Senhor Jesus mandou o anjo para que desse uma mensagem a ele. E ele escreveu esse último livro da Bíblia, um livro especialmente elaborado para os últimos tempos da história desse mundo. Qual é, então, o conteúdo da mensagem do Apocalipse? Veja, essa era uma mensagem de esperança para todas as gerações, mas especialmente para preparar o povo de Deus nos últimos dias para a volta de Jesus. Uma mensagem para os últimos dias, uma mensagem para hoje, irmãos, uma mensagem presente para o século XXI. É uma mensagem séria de advertência, bem como de encorajamento para o tempo do fim, à medida que nos preparamos para enfrentar as provas dos últimos dias. E aqui o autor ainda diz assim, e quem sabe algumas provas que já estão sendo afligidas ao povo de Deus. João estava exilado por causa da sua fidelidade, por causa da sua adoração. A questão central do Apocalipse é a adoração. Veja, irmãos, a questão central do conflito entre o bem e o mal é a adoração. Vamos adorar a Deus ou vamos adorar ao inimigo de Deus? Como já disse algumas vezes, não há duas alternativas, não há mais do que duas alternativas. Há somente duas alternativas, ou adorar a Deus ou adorar a Satanás. Fomos criados como adoradores. Cada um de nós adora algo ou alguém. A verdadeira adoração, a adoração ao Criador, nos permite descobrir qual é o real propósito da vida. Ela não só nos dá algo pelo que morrer, mas, mais importante, nos dá algo pelo que viver e, se necessário, suportar as tribulações. E à medida que as crises finais surgirem, entenderemos melhor as palavras de Atos 14:22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através das tribulações, irmãos, nós vamos demonstrar a nossa fidelidade a Deus. E uma promessa para os crentes, irmãos. A Bíblia apresenta várias promessas,
Mas a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 14, apresenta uma promessa para os crentes de hoje. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe, irmãos, nós não devemos nos espantar com as provações. Como diz o texto, não é nada de extraordinário que está acontecendo. Outro texto da Bíblia diz assim: outros foram testados assim também, para nos provar, para nos, não só provar, mas para nos habilitar para o reino de Deus. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Coparticipantes do sacrifício de Cristo, associado a Cristo no seu sacrifício. É isso que as provações, as tribulações provêm para a nossa vida. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sabe, irmãos, se nós somos provados, assim como João estava sendo severamente provado, exilado, longe de todos, longe de tudo. Mas veja, irmãos, ele podia ser bem-aventurado. Bem-aventurado por quê? Porque o Espírito de Deus estava junto com ele. O anjo do Senhor foi lá conversar com ele, dar a ele uma mensagem especial para o tempo do fim. Uma mensagem especial para nós hoje. Por isso devemos estudar, irmãos, o livro do Apocalipse, estudar com afinco. É a mensagem de Deus para o seu povo no tempo do fim. É a mensagem de Deus para cada um de nós hoje.